Por que investir no exterior traz mais segurança? O risco que você ainda não está calculando. Tudo no Brasil, tudo em risco. Você fez tudo certo. Diversificou, rebalanceou, acompanhou toda semana. E mesmo assim, se o Brasil travar, sua carteira inteira trava junto. Isso não é exagero. É o que acontece quando 100% do patrimônio está no mesmo país, na mesma moeda, sob as mesmas regras. E a maioria dos investidores nunca parou para pensar nisso. Não porque são descuidados, porque ninguém ensinou que diversificar entre renda fixa, fundos imobiliários e ação é só metade do caminho. A outra metade, a que protege de verdade, está fora do Brasil. Nesse vídeo você vai entender por que isso acontece. E lá no final, a gente vai mostrar na prática como qualquer investidor conservador pode começar a reduzir esse risco, sem abrir conta em banco no exterior, sem complicação, sem precisar entender de mercado americano. Simples, acessível e mais importante do que parece. Roberto tinha 51 anos e uma carteira que qualquer planejador financeiro aprovaria. 50% em renda fixa, 30% em FIIs, 20% em ações pagadoras de dividendos. Rebalanceada, acompanhada, bem montada. Mas havia algo que ele nunca tinha questionado. Tudo estava em reais, em ativos brasileiros, dependendo de decisões tomadas em Brasília. Não era um problema visível, era uma vulnerabilidade invisível. O gatilho foi uma conversa com um cunhado, que trabalhava em uma gestora de patrimônio. Roberto perguntou como os clientes grandes investiam. A resposta foi direta. Nenhum deles tinha mais de 60% do patrimônio em ativos de um único país. Roberto tinha 100%. Não por descuido, porque nunca tinha parado para pensar no que significa ter tudo concentrado numa única jurisdição. O cunhado explicou de um jeito simples. Quando o Brasil entra em crise, política, fiscal, cambial, todos os ativos brasileiros tendem a cair juntos. Renda fixa sofre com a alta dos juros. FIIs despencam, ações derretem e o real se desvaloriza, corroendo tudo que está em reais. É o que acontece quando o chão treme. Tudo que está em cima treme junto. Quem tem uma parte do patrimônio no exterior não escapa ileso, mas amortece. Porque enquanto os ativos em reais caem, os ativos em dólar sobem em reais, justamente porque o câmbio se move na direção oposta. Não é aposta no dólar, é proteção estrutural. Roberto levou alguns dias para processar isso. Não era que tinha feito algo errado, era que tinha chegado num ponto onde o próximo passo natural era adicionar uma camada de proteção que a carteira doméstica, por melhor que fosse, não conseguia oferecer. Carteira é uma coleção de ativos dentro de um sistema. Patrimônio é uma estrutura que funciona independentemente de qual sistema estiver sob pressão. Ele não precisava mudar tudo, precisava entender o princípio e construir gradualmente. O que a maioria confunde? Diversificar entre renda fixa, FIIs e ação reduz o risco de um ativo específico, mas não reduz o risco do país. Para isso, existe a diversificação geográfica, ter uma parte do patrimônio em outro país, em outra moeda. As duas precisam coexistir, uma não substitui a outra. Não é pessimismo em relação ao Brasil, é arquitetura de patrimônio. Momentos de clareza. Leitura estratégica. Diversificação de ativos e diversificação geográfica são complementares. Quem só faz uma está com metade da proteção. Sinais antecipados. 100% em um único país é vulnerabilidade estrutural, independentemente da qualidade dos ativos. Decisões graduais. 10 a 20% no exterior já reduz significativamente a correlação com riscos brasileiros. Pensamento de longo prazo. O objetivo não é fugir do Brasil, é construir algo que sobreviva a qualquer cenário. Evitar decisões emocionais. O fato de o Brasil estar bem agora não significa que a concentração total é segura. Risco não avisa quando vai aparecer. Roberto não entrou em pânico, entrou em processo. E no final desse vídeo, você vai ver exatamente como fazer o mesmo, de forma simples, conservadora e acessível para qualquer tamanho de carteira. Para cada ativo: 1. Qual seria o impacto direto? 2.
se há correlação positiva com os demais, todos cairiam juntos. E 3. Como uma alocação parcial no exterior mudaria esse comportamento. Objetivo: entender o risco real de concentração, não prever crise. Tá, você entendeu o risco, mas aí vem a dúvida que trava todo mundo. Como eu faço isso na prática? Porque quando fala em investir no exterior, a cabeça já vai para lugar difícil. Conta em banco americano, declaração de imposto complicada, precisar entender de ação americana, dólar alto. Parece coisa de rico, parece coisa de quem entende muito. Não é, e hoje eu vou te mostrar por quê. Roberto ficou travado exatamente nesse ponto. Sabia que precisava diversificar geograficamente, entendia o raciocínio, mas quando foi pesquisar como fazer, se perdeu. Viu gente falando em abrir conta na Avenue, outros falando em ETF na Bolsa Americana, tinha quem falasse em BDR, em fundo cambial, em fundo de investimento no exterior. Era muita coisa para quem nunca tinha saído do Brasil nos investimentos. A sensação era de que ia precisar virar um especialista antes de dar o primeiro passo. Aí o cunhado falou uma coisa simples que mudou tudo. Roberto, você não precisa entender de mercado americano para ter proteção cambial. Você só precisa de uma ferramenta que já faz isso por você. E essa ferramenta existe, está disponível em qualquer corretora brasileira. Não precisa de conta no exterior, não precisa de declaração especial e dá para começar com pouco. São os BDRs e os ETFs internacionais negociados na B3. BDR, Brazilian Depository Receipt, é um ativo negociado aqui no Brasil que representa uma ação lá fora. Você compra em reais na sua corretora de sempre, mas o ativo por trás é uma empresa como Apple, Microsoft ou Google. ETF internacional é um fundo que replica um índice de outro país, como o S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas americanas. Você compra uma cota e automaticamente está exposto a todas elas, de forma diversificada, sem precisar escolher empresa por empresa. Na prática, você fica dentro da sua corretora brasileira, compra como se fosse uma ação qualquer e passa a ter parte do patrimônio em dólar. Roberto ficou aliviado quando entendeu isso. Não era complicado, era diferente do que ele imaginava. Ele começou com 10% da carteira. Não porque era o número certo para sempre, mas porque era o suficiente para criar uma camada de proteção que faltava, sem mexer no que estava funcionando. Escolheu um ETF que replica o SP500 negociado na B3. Simples, barato, diversificado. Toda vez que o dólar subia forte contra o real, geralmente nos momentos de estresse no Brasil, esse ETF subia junto em reais. Não compensava tudo, mas amortecia. E amortecimento, no longo prazo, vale muito mais do que parece. Havia um ponto que Roberto não tinha esperado e que fez diferença na forma como ele encarou a alocação internacional. Ele não estava apostando que o Brasil ia mal, estava reconhecendo que nenhum país vai bem o tempo todo e que ter uma parte do patrimônio fora de qualquer ciclo específico é o que separa quem preserva patrimônio de quem fica refém dele. O mercado americano tem crises também. O dólar oscila, ETF internacional pode cair, mas dificilmente vai cair pelo mesmo motivo e no mesmo momento que os ativos brasileiros. É isso que faz a diferença. Não correlação perfeita, correlação menor. E correlação menor significa que quando um lado da carteira apanha, o outro lado não apanha junto, ou apanha menos. Roberto não virou um especialista em mercado americano. Não precisou. Só precisou entender o princípio e encontrar o veículo certo para aplicá-lo de forma simples. O que escolher e o que evitar. Para quem está começando a diversificação internacional, existem alguns caminhos mais simples e alguns que valem menos a pena no começo. O caminho mais simples é o ETF de índice amplo negociado na B3, réplica do SP500 ou de índice global. Taxa baixa, diversificação automática, liquidez diária, sem precisar escolher empresa. BDRs de empresas específicas funcionam, mas exigem que você entenda a empresa escolhida. Para quem está começando, é menos eficiente do que um ETF amplo. Fundos cambiais existem e têm liquidez fácil, mas cobram taxa de administração mais alta e não te expõem ao crescimento das empresas, só a variação do câmbio. Servem para um objetivo diferente. Conta em corretora internacional, Avenue, Interactive Brokers, é uma boa opção para quem já tem volume maior e quer mais acesso, mas não é o primeiro passo para quem está começando. Começa simples. Cresce com o tempo.
Momentos de clareza. Leitura estratégica. O caminho mais acessível para a diversificação internacional começa dentro da sua corretora brasileira, com ETFs e BDRs negociados na B3. Sinais antecipados. Se você está pesquisando e sentindo que precisa virar especialista antes de começar, é sinal de que está olhando para a ferramenta errada. Comece com o mais simples. Decisões graduais. 10% da carteira já cria proteção real. Não precisa ser tudo de uma vez, nem nunca vai ser tudo lá fora. Pensamento de longo prazo. A alocação internacional não é para ganhar mais, é para perder menos quando o Brasil estiver mal. Esse é o objetivo e ele é valioso. Processo acima de emoção. Não espere o dólar baixar para comprar ETF internacional. Proteção comprada na crise não é proteção, é reação. Roberto não mudou a essência da carteira, adicionou uma camada. E essa camada, na primeira vez que o Brasil atravessou um momento de estresse depois disso, fez exatamente o que deveria fazer. Não salvou, amorteceu. Só que existe uma última peça nesse quebra-cabeça. Porque saber o que comprar é uma coisa. Saber como usar IA para monitorar essa parte da carteira e decidir quando aumentar, manter ou revisar é o que fecha o ciclo. É isso que a gente resolve agora. Era reduzir a correlação. Era garantir que se o chão brasileiro tremesse, uma parte do patrimônio ficasse de pé. Com esse objetivo claro, a resposta ficou mais simples. Não existe percentual perfeito. Existe percentual que faz sentido para o seu momento. Para quem está começando, 10 a 15% já cria proteção real sem descaracterizar a carteira. Para quem tem patrimônio maior e horizonte mais longo, 20 a 30% começa a fazer mais sentido. Acima disso, já é uma decisão mais estrutural, que exige entender melhor o que está comprando lá fora. Roberto foi de 10%, gradual. 2 aportes de 5% espaçados em 3 meses. Não esperou o dólar baixar, não esperou o momento certo, porque proteção comprada depois da crise não é proteção, é reação. Ele escolheu um ETF de índice amplo americano negociado na B3. Comprou como comprava qualquer ação, pelo aplicativo da corretora, em reais, sem nenhuma burocracia extra. E aí, criou um protocolo simples de monitoramento. Uma vez por trimestre, junto com a revisão pós-Copom que já fazia, ele checava 3 coisas sobre a parte internacional da carteira. Primeiro, o peso ainda estava dentro do que tinha definido. Se a parte internacional tinha crescido muito por valorização do dólar, ele redirecionava os próximos aportes para reequilibrar. Se tinha encolhido, aumentava um pouco. Segundo, o ETF ainda estava cumprindo a função. O objetivo não era a rentabilidade máxima, era a descorrelação com o Brasil. Então, ele checava se o comportamento do ETF nos últimos meses tinha sido diferente do Ibovespa nos momentos de estresse. Se sim, estava funcionando. Terceiro, havia algo novo que fizesse sentido adicionar. Com o tempo, Roberto foi aprendendo sobre outras opções, ETF de mercado global, BDRs de empresas específicas que ele entendia bem, mas só adicionava quando entendia, nunca por impulso. Esse protocolo levava 20 minutos por trimestre, e foi exatamente nesse processo que a IA entrou de forma mais útil. Não para escolher o ativo, Roberto já havia feito isso, para monitorar se a alocação internacional ainda estava cumprindo o papel que foi designada a cumprir, e para ajudar a tomar decisões de reequilíbrio com critério, não com emoção. Ele alimentava a IA com os dados da carteira completa, Brasil e exterior, e fazia uma pergunta direta. A parte internacional está se comportando de forma descorrelacionada com a parte brasileira? Nos últimos eventos de estresse local, ela amorteceu ou também caiu junto? Quando a resposta era que tinha amortecido, tudo certo, protocolo funcionando, nenhuma ação necessária. Quando a resposta indicava correlação alta, ele revisava. Não necessariamente trocava, mas investigava o motivo. Às vezes era um evento global que derrubou tudo ao mesmo tempo. Às vezes era sinal de que o veículo escolhido não estava cumprindo bem o papel de descorrelação. A IA não tomava a decisão, organizava as informações para Roberto decidir com clareza. Depois de 2 anos com essa estrutura,
Roberto tinha algo que não tinha antes. Não era mais rentabilidade maior, era tranquilidade maior. Quando o Brasil entrou num período de turbulência política, ele abriu o extrato e viu a parte brasileira caindo, mas viu a parte internacional subindo em reais, porque o câmbio tinha disparado junto com a crise. O impacto total na carteira foi bem menor do que teria sido sem a diversificação. Não zerou o prejuízo, mas reduziu o impacto pela metade. E isso, no longo prazo, é o que separa quem preserva patrimônio de quem reconstrói do zero depois de cada ciclo ruim. A estrutura que fecha o ciclo. Reduzir o risco Brasil na prática exige 3 movimentos simples que qualquer investidor conservador consegue fazer. Movimento 1. Definir o percentual inicial, entre 10% e 15% para quem está começando, sem tentar acertar o número perfeito, sem esperar o câmbio ideal. Começar e ajustar com o tempo. Movimento 2. Escolher o veículo mais simples disponível. ETF de índice amplo negociado na B3 para quem quer começar sem complicação. Comprado em reais na corretora de sempre, sem burocracia. Movimento 3. Criar um protocolo trimestral de monitoramento. Não diário, não semanal, trimestral, junto com a revisão que você já faz. Verificar peso, comportamento e se o veículo ainda está cumprindo a função. 3 movimentos. Uma tarde de estudo, uma vida de patrimônio mais protegido. Momentos de clareza. Leitura estratégica. O percentual inicial não precisa ser perfeito, precisa existir. 10% já muda a estrutura de risco da carteira. Sinais antecipados. Se a parte internacional cai junto com o Brasil nos momentos de crise local, é sinal de que o veículo escolhido não está cumprindo bem o papel de descorrelação. Decisões graduais. A diversificação internacional é construída em aportes, não numa única decisão grande. Começa pequeno, cresce com entendimento, pensamento de longo prazo. O benefício da diversificação geográfica não aparece todo mês, aparece nos momentos de crise, que são exatamente os momentos que mais importam. Processo acima de emoção. Não espere sentir vontade de diversificar para fora. Diversifique antes de precisar. Proteção retroativa não existe. Roberto não virou um especialista em mercado internacional. Virou um investidor mais protegido. E a diferença entre os dois é enorme, porque especialista é o que você precisa ser para especular. Protegido é o que você precisa ser para preservar. Aqui é o Nando Riqueza. E se você chegou até aqui, você acabou de dar um passo que a maioria dos investidores brasileiros nunca dá. Não porque é difícil, mas porque ninguém explicou de um jeito simples. 100% no Brasil não é diversificação, é concentração com nomes diferentes. O que eu te mostrei hoje não é para você fugir do Brasil, é para você construir algo que funciona independentemente do que o Brasil decidir fazer nos próximos anos, porque você não controla a política, não controla o câmbio, não controla a Selic. Mas você controla onde o seu dinheiro está. E quando você distribui esse dinheiro de forma inteligente, parte aqui e parte lá fora, cada uma cumprindo um papel, você para de torcer para tudo dar certo ao mesmo tempo. Você constrói uma estrutura que aguenta quando uma parte falha. Isso é carteira ARI. Não maximizar o ganho, minimizar o risco de perder o que você levou anos para construir. Se esse vídeo fez sentido para você, e aposto que fez, compartilha com alguém que tem tudo no Brasil e nunca parou para pensar nisso. Pode ser que essa conversa mude alguma coisa para essa pessoa. No próximo vídeo a gente vai um nível além. Você vai entender como escolher o ETF internacional certo para o seu perfil, porque não é tudo igual, e escolher errado pode te dar exposição que você não quer. Simples, direto e sem enrolação. Te vejo lá. Simular o impacto da diversificação internacional em cenário de crise brasileira severa, com Ibovespa caindo X% e dólar subindo Y%. Minha carteira atual. Listar ativos brasileiros e percentuais, mais listar ativos internacionais e percentuais. Calcule. 1. O impacto estimado em cada ativo brasileiro, dado o cenário de estresse. 2. O comportamento esperado dos ativos internacionais considerando a valorização cambial. 3. O impacto total na carteira, com e sem a diversificação internacional, mostrando quanto a alocação externa teria amortecido a queda. Use esse exercício para me ajudar a avaliar se o percentual atual de diversificação internacional é suficiente para o meu perfil conservador.
Por que investir no exterior traz mais... Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!